Pessoal, tudo bem? Processamento digital de imagens aqui. Nós vamos dar uma pausa nos algoritmos de processamento digital de imagens e nós vamos focar agora em produzir uma interface gráfica para os nossos programas em Python. Tá? Atualmente nós estamos trabalhando somente com interface no modo texto, com comandos ali no modo texto, tanto para entrar com dados quanto para pegar a resposta só em modo texto. Né? Então, eu vou mostrar como é que a gente faz uma interface gráfica, tá, no Python com poucas linhas de código para a gente poder fazer algum aplicativo e fazer aplicações práticas com tudo aquilo que a gente já aprendeu nessa disciplina. Tá? Todos os filtros, todas as transformações, vocês vão implementar o que vocês já fizeram, tá? Porém, agora com uma interface gráfica. Tá? O que a gente vai utilizar é essa biblioteca aqui, ó, PyQt5. Tá? PyQt5. Essa biblioteca ela disponibiliza para a gente bastante recurso para a gente fazer aplicativos desktop. Olha aqui, ó. Tanto aplicativos desktop quanto aplicativos mobile, tá? Para dispositivos móveis. Ela inclui um monte de recursos, por exemplo, posicionamento, multimídia, Near Field Control, Bluetooth, tá? E aí essa biblioteca vai fornecer para a gente alguns recursos para a gente poder fazer aplicações desktop. Tá? Por exemplo, essa imagem aqui. Ó, tá? Então isso aqui foi feito no Python, tá? Utilizando o PyQt. Tá? Então, cada um desses elementos aqui a gente chama de widgets. Tá? Qt widgets. Então, esse texto é um widget, esse combo box aqui é um widget, esse checkbox é um widget, radio button widget, tá? Button, push button widget, campo, text field, né, widget, slider aqui é um widget, progress bar, né, barra de progresso também, tabela. Então, nós vamos poder desenhar esses elementos aqui, tá, no Python e ele vai gerar uma interface gráfica para a gente, tá bom? Se você quiser ter uma lista dos widgets disponíveis, você vai entrar nesse site aqui, ó, Qt Widgets, tá? E aqui tem todos os widgets disponíveis, tá? Olha aqui, ó, Combo Box, Scroll Bar, Tab Bar, Menu Bar, Main Window, tá? Então tem uma lista grande aqui dos vários widgets que o PyQt tem. Bom, então vamos começar. Como é que instala o PyQt? É bem simples, aqui, ó, já no próprio site aqui do PyQt5 já tem um comandinho aqui, ó, pip install PyQt5. Copia, tá? Vem aqui no Visual Studio Code, abre o terminal, tá? Abre o terminal e você vai colar aqui, ó, olha lá, pip install PyQt5. Eu vou dar Enter. Ele já está instalado, né, na minha máquina, o requerimento já satisfeito, tá? Então ele já está instalado, mas na hora que você for instalar na sua máquina, é isso aqui, pip install PyQt5. Além do pip install PyQt5, você vai instalar também pip install PyQt5-tools, tá? Isso aqui também você vai precisar. Então são duas coisas que você vai instalar: pip install PyQt5 e pip install PyQt5-tools, tá? Vai dar Enter. E ele já está aqui, ó, requerimento já satisfeito. Ele não vai instalar porque já instalei. Então, está instalado. Tá? Vamos começar agora aqui para a gente fazer um Hello World, tá? Com o PyQt. É bem simples, tá, gente? É assim, você vai começar com import sys, tá? Para importar a biblioteca do sistema. E depois você vai fazer from PyQt5 import. E aqui nós vamos importar algumas partes do PyQt5, tá? Nós não vamos importar tudo, só importar o que a gente vai precisar. Primeiro, Qt Core, tá? E Qt Widgets. Então, from PyQt5 import Qt Core e Qt Widgets, tá? E também nós vamos importar do PyQt Widgets, PyQt 5.qtWidgets import, nós vamos importar
QMainWindow, QLabel e QApplication. Tá? Nós vamos importar essas bibliotecas, tá? Vamos importar mais uma aqui também, que nós vamos precisar dela, PyQt core import QSize, essa aqui, beleza, tá? Eu estou importando essas, por que você está importando essas bibliotecas, esses módulos específicos, tá? Porque são esses módulos que eu vou utilizar nessa série de vídeos, tá? Nessa série de vídeos aqui do PyQt. Dependendo do que você for utilizar, você vai precisar de outros módulos, tá? E a própria biblioteca que você for utilizar, o próprio recurso, ele já vai te falar qual módulo que você tem que importar. É só você vir aqui no início do seu arquivo e adicionar, tá bom? Se ele já não estiver aqui, você vem e adiciona, tá? Primeira coisa, nós vamos criar uma classe, tá? Chamar ela de MyWindow, tá? E essa classe ela vai instanciar, vai herdar, né, as características desse módulo aqui, QMainWindow, tá? Então eu estou criando uma classe que ela vai ser uma classe filha dessa classe Py aqui, tá? Esse é conceito de orientação a objeto, tá? Se você ainda não viu, se você não lembra, tá? Não preocupa muito com isso agora. Só saiba que aqui no Qt a gente vai utilizar assim, tá? Então vamos criar aqui uma classe chamada MainWindow e ela vai herdar as características, propriedades, métodos dessa classe, desse módulo aqui que é MainWindow, tá? Vamos criar aqui um método def __ init, tá? Opa, init __ self, tá? Perdão. Esse self aqui, esse init, define init self, nós estamos definindo um construtor para essa classe aqui, tá bom? É assim que faz um construtor no Python, tá bom? Orientação a objetos em Python. Super, receber MyWindow, self, ponto, init, tá? Abre e fecha parênteses. Aqui nós estamos falando que nós estamos pegando as propriedades dessa classe MainWindow e adicionando ela aqui na classe MyWindow, tá? Também coisa de programação orientada a objeto em Python, tá? E vamos chamar aqui um outro método que a gente vai criar ele ainda, tá? Então o nosso construtor, toda vez que a gente chamar essa nossa classe, ele vai entrar direto nessa classe construtor aqui no init e ele vai procurar esse método aqui, que é o método que a gente vai ter que criar ele agora, tá? Então, def init user interface self. Tá. Agora nós vamos descrever esse método aqui, init UI, que é inicializar a interface do usuário, tá? É dentro desse método que a gente vai desenhar a nossa janelinha, tá bom? Então vamos lá. Para começar bem do básico, vamos definir o tamanho mínimo da nossa janela. Então, self.set minimum, aqui ó, set minimum size, tá? Então nós vamos pegar esse método aqui, tá? Para definir que o nosso tamanho mínimo ele vai ser 640 por 480, tá bom? Então, a nossa janela ela vai ter esse tamanho mínimo, tá? E eu já vou terminar esse método aqui definite só com esse parâmetro aqui do tamanho mínimo para a gente testar para ver se vai dar certo, tá? Além disso, eu preciso agora, a minha classe está pronta, tá? Para o nosso Hello World, a minha classe está pronta. Então, eu criei a classe, criei o construtor, chamei aqui o inicializador da User Interface e criei aqui o meu inicializador. Ele só tem um comando por enquanto, tá? Que é definir o tamanho mínimo, ou seja, a minha janela ela nunca vai ter um tamanho menor do que esse aqui, tá? O usuário pode tentar redimensionar a janela, mas ele vai travar nesse tamanho aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar essa classe, tá bom?
Então vou criar aqui um método chamado window. Tá? Opa, não tem esse 0. E aqui eu vou criar uma variável chamada app e ele vai receber esse módulo aqui, que é application, porque eu preciso criar uma aplicação antes de criar a janela. Tá? E essa aplicação ela leva como parâmetro system_argv. Tá? Isso aqui ele vai pegar alguns recursos do sistema, tá? do Windows, do Linux, onde você estiver rodando, e vai colocar dentro desse módulo aplicação e vai jogar dentro dessa variável. Tá? Depois disso, não precisa preocupar muito com essa linha aqui. Tá? Depois disso, nós vamos criar uma variável chamada win de Windows e instanciar a nossa classe que a gente acabou de criar. Tá? Acabei de criar a classe aqui, estou instanciando aqui uma nova instância dessa classe. Tá? Estou criando a janela. Criei a janela, preciso exibir a janela, tá? Mostrar a janela, window.show. Tá bom? Pronto, só isso daqui já vai fazer já deve fazer, né? A nossa janelinha rodar. Tá? Então, vou salvar, né? Ctrl S, vou exibir aqui o terminal. E vou compilar isso daqui para ver se ele vai rodar somente com isso daqui. Então, aula 01.py, enter. Não rodou. Vamos adicionar aqui mais uma linha, que é uma linha que ele chama app, chama sys.exit app.exec, tá? exec underline. Isso daqui está falando o seguinte, que é toda vez que o usuário clicar no botão, aquele botãozinho de X, né, tipo esse botãozinho aqui ó, do VS Code, o programa ele vai rodar até o usuário clicar nesse botãozinho aqui do X. Tá? Vamos ver se só com isso aqui ele vai rodar, se eu não estou esquecendo de nada aqui. Tá? Salvei, Python, aula 1. Tá, não rodou. Deixa eu ver aqui o que eu estou esquecendo. Queimei o window, importei tudo aqui. Tá, self init. Deixa eu ver na minha cola aqui se eu estou esquecendo alguma coisa. Tá, vamos definir aqui o título da janela para ver se é isso que ele está reclamando. Window title. Aqui. Hello World. Hello World. Processamento digital de imagens. Deixa eu ver se era isso aqui que ele estava faltando aqui. Pera aí. Vamos ver. Salvei. Ainda não rodou. Pera aí, vamos ver aqui se eu estou errando mais alguma coisa. Definite self. Def window. Ah, tá. Olha só o que eu estou errando aqui. Eu criei o método. Tá? Tem um pernilongo aqui me incomodando. Eu criei o método, mas eu não chamei o método, tá? Aqui que eu errei, ó. Vou chamar o método, ó. Window. Pronto, chamei o método, tá? Então, chamando o método, vou rodar aqui e a janelinha ela já vai aparecer e sumiu de uma vez. Por que ela sumiu? System.exit. Aqui faltou abrir e fechar parêntese. Ok. Aqui, ó, isso aqui serve para ele. Você viu que na hora que eu rodei, ele só apareceu e sumiu? Porque esse comando aqui estava errado. Ele vai rodar o programa até o usuário apertar o botão do X. Tá? Esse botão aqui para fechar. Tá? Então agora eu já arrumei, salvar. Aí, tá aqui, ó, já criou a nossa janelinha. E ele criou também com o título, ó, Set Window Title, Hello World, processamento digital de imagens. Está aqui, ó, Hello World, processamento digital de imagens. Tá? Então essa linha aqui, system.exit, app.exec, abre e fecha parênteses, ele serve para ela ficar rodando até que o usuário venha aqui nesse X, ó, e aperte o X. Tá? Então vou fechar aqui, aí o programa se encerra. Tá? Então, essa aula, vou colocar aqui mais um item, essa aula já está com quase 15 minutos, um texto, né? Porque nossa janelinha está sem texto nenhum. Tá? Então vamos adicionar um texto aqui. Para adicionar um texto é bem simples, tá? O texto ele é um widget do tipo label, tá? Que label. Então a gente vem aqui, ó, vamos procurar aqui que label, tá? Cliquei aqui no que label.
Aqui estão os métodos do QLabel, tá? Aqui ó, tem alinhamento, tem mudar evento, clear, tá? Tem todos os métodos do QLabel estão aqui. Como é que a gente cria um QLabel desse estilo aqui no Qt? Tá? Aqui também você tem uma classe do QLabel explicando direitinho como é que funciona. Tá? Mas vamos ver na prática aqui como é que faz. Então, você vai criar uma variável, vou chamar ela aqui de texto, tá? E ela vai receber QLabel, tá? E o parâmetro da QLabel, tá aqui até no tooltip da Visual Studio Code, é uma string, tá? Que vai conter o texto desse QLabel seu. Tá? Você pode colocar o parent, as flags, mas nós vamos colocar somente a string, tá bom? Então, vou colocar aqui hello world from PyQt5 e FTM, tá? E colocar aqui um self também. Tá? A hora que a gente roda, já vou salvar aqui, vou rodar. Aqui, ele apareceu aqui, tá? Observe que ele está bem colado aqui, ou seja, a posição dele é 0, 0, tá? Lembrando que começa aqui, ó, bem no canto superior esquerdo, o x, né? Ele vai de 0 até mais positivo, né? E o y também ele vai de 0 até mais positivo, o tamanho que você quiser aqui. Como eu já defini o tamanho dessa janela, 640 por 480, então ele vai de 0 a 640 e de 0 até 480. Observe que não coube aqui a frase toda, tá? Eu coloquei hello world from PyQt5-IFTM, não coube tudo, tá? Como é que a gente faz para caber tudo, tá? Nós vamos colocar um comandinho aqui, que é self.texto.set adjust size aqui, isso aqui, tá? Só isso aqui já vai resolver o tamanho lá pra gente, ó. Já apareceu tudo, tá vendo? Opa. Aqui, a frase toda. Se eu quiser posicionar esse texto em outro lugar da tela, bem simples também, tá? Você vai chamar a variável self-texto.move, tá? E aí você coloca a posição. Por exemplo, eu quero que ela apareça, né, na coluna 100, né, na linha 100, tá? Então vamos salvar e rodar aqui, tá? Então ele começa a escrever aqui, ó, 100 pixels, né, da esquerda e 100 pixels de cima para baixo, tá? Certo? Então aqui a gente colocou, se eu quisesse colocar bem no meio, por exemplo, a minha tela ela tem 640 por 480, então eu colocaria, deixa eu fechar isso daqui, vamos usar uma variável aqui, self x recebe 640, self y recebe 480, tá? E aqui eu vou utilizar self.x, self.y, tá? E aqui eu vou tentar colocar o texto no meio da tela, tá bom? Então seria self.x dividido por 2 e self.y dividido por 2. Tá? Vamos ver se ele vai para o meio da tela. Aqui. Então ele começou a escrever, né, no meio da tela. Então o meio da tela é bem aqui na pontinha do H do hello. Tá? Aqui está o meio da tela. Se eu quiser colocar ele, como é que eu falar, alinhado ao centro, tá? Tem um comandinho que ele vai fazer o seguinte: self.texto.set alignment aqui, e aí a gente vai colocar qtcore.qt.align center, tá? Vamos ver se isso aqui ele vai alinhar lá. Alinhou só na hora de escrever, tá? Ele não alinhou aqui certinho. Para eu colocar exatamente no meio aqui, eu teria que pegar o tamanho dele, né, e dividir por 2 e alinhar ele aqui, tá? Mas depois a gente vê, esse vídeo já está ficando com 20 minutos, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Nesse vídeo a gente viu um Hello World, tá? Colocar um texto, instalar e
o esqueleto básico aqui de uma janelinha, tá? Observe que, ó, com 30 linhas, né, eu já fiz uma janelinha no Python, tá bom? Até a próxima aula.